Desde a chegada da cana na indústria até a entrega dos produtos finais para nossos clientes, o passo a passo da produção tem que seguir critérios de um alimento seguro. Isso porque a maioria de nossos clientes são indústrias de alimento. Eu sou Rodrigo Bombig, gerente comercial da usina Alta Mogiana, e para falar desse assunto tão importante, hoje recebemos aqui a Isa, do nosso sistema de gestão. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer estar aqui com você hoje. Isa, antes de começarmos, eu queria lembrar de um assunto quando a gente começou a fazer o açúcar. Porque pode ser que alguém não saiba, mas a usina começou como destilaria Alta Mogiana e depois de 10 anos de funcionamento que passamos a fazer o açúcar. Inclusive, uma história curiosa é a forma que se deu isso. Até então, existiu o Instituto do Açúcar e Etanol, e álcool na época. E a produção do açúcar era sob regime de cotas, e as empresas tinham que comprar uma cota, conseguir concessão com o governo. A Alta Mogiana, sendo pioneira, entrou com mandato de segurança para garantir o direito de produzir açúcar. E foi bem sucedida. Gerou-se uma jurisprudência e todas as empresas que quisessem a partir de então produzir açúcar podiam também, e essas cotas foram extintas. Então é um motivo de orgulho para a gente ter conseguido essa mudança. A partir daí, essa produção de açúcar já nasceu destinada para a indústria de alimento. Então desde o início a gente fala que a usina nasceu com DNA para a segurança do alimento, já que era para fornecer para a indústria, muitas vezes rigorosa nas práticas. Que você acompanha muito bem essas práticas e o rigor delas. Sim, então, sim. Queria que você contasse para a gente o que define um alimento seguro. O que a gente define como um alimento seguro? É quando a nossa produção, as nossas embalagens, os nossos transportes, durante seguem as boas práticas de fabricação, garantindo assim toda a segurança na produção entre os perigos químicos e físicos e biológicos, garantindo assim a saúde dos nossos clientes, que são os nossos consumidores aí do nosso açúcar, Isa, e quais são os exemplos de prática no processo de fabricação que a gente adota na usina? A Alta Mogiana, ela tem análise de perigos de pontos críticos de controle dentro do processo de fabricação do açúcar. O que seriam esses pontos críticos de controle? Seria um local onde que nós podemos ter algum tipo de contaminação química, física ou biológica. O que seriam essas contaminações químicas? São agentes contaminantes químicos. Os físicos, que podem ser madeira, plástico, vidro, e os controles biológicos são os micro-organismos. Então, para evitar qualquer tipo de contaminação cruzada por um desses perigos, então nós temos alguns pontos dentro da linha de produção, que começa desde a parte do tratamento do caldo até na área de invase do açúcar. Então, eu vou citar 2 pontos críticos, Na estação de tratamento de água, nós temos um PCC de cloração de água, e dentro da linha de fabricação de açúcar, nós temos os PCCs que ficam na parte de detectores de metais, que fica na linha do invase do açúcar, para evitar qualquer tipo de contaminação por perigo físico, que são as partículas metálicas, garantindo assim a sua segurança. Um dos pontos nós temos PPR, que são os programas de pré-requisitos, que são definidos em cima das boas práticas de fabricação do produto, que tem os controles em cima do controle de potabilidade de água, na parte de controle de pragas, saúde dos colaboradores, dentre outros programas dentro da empresa. Outros itens de PPR, que são os programas de pré-requisito, nós temos a parte de higienização das instalações, manejo de resíduos e ações preventivas. Nós temos também o PPRO, que são programas de pré-requisitos operacionais, que são bem específicos, que são os controles que nós temos para evitar a contaminação cruzada do produto. Dentre esses PPROs que nós temos, nós começamos lá, vou dar alguns exemplos da parte lá da expedição. Nós temos a higienização dos caminhões. Todos os caminhões que chegam aqui na empresa, eles passam por inspeções e higienizações antes de entrar para estar carregando. Os caminhões, eles também passam por enlonamento. Os caminhões são lacrados, para garantir que não haja nenhum tipo de contaminação durante o processo de transporte, porque a usina Alta Mogiana, ela é corresponsável, Nós temos que garantir que o nosso produto chega seguro até os nossos clientes.
E é uma responsabilidade bem grande, né, Isa? Porque a gente atende indústrias de alimento muito rigorosas e que atendem muitas pessoas. E entre essas pessoas, as pessoas que são nossos familiares, os familiares de todos os colaboradores da região do Brasil e de até outras regiões do mundo. Sim. Nosso açúcar, se ele não vai para a indústria de alimento fazer biscoito, refrigerantes, chocolates, ele vai também direto para o consumo final, em países da África, do Oriente Médio. Então, a responsabilidade é realmente muito grande e é muito bom saber que nós temos tanto acompanhamento assim no processo de produção. Outro ponto que eu queria citar é que cada cliente que a gente tem que é rigoroso na qualidade com a gente, que venha fazer auditorias, que façam solicitações de qualidade, eles são muito importantes e isso dá uma segurança maior. Sim, sim. Hoje o número de clientes hoje da Alta Mogiana, vocês que trabalham na parte comercial, conhecem, são as grandes marcas aí do Brasil, né? Mundialmente também conhecidas. E eles são mesmo rigorosos em todos os sentidos. Desde a parte nossa de manipulação de alimentos, né, até a entrega para eles na sua fabricação. Rodrigo, para atender esses grandes clientes hoje que nós entregamos açúcar, quais são as certificações que hoje eles necessitam, que eles solicitam para nós? As certificações mais voltadas especificamente para a segurança do alimento são FSSC 22000 e também eu diria Bom Sucro, que é mais na parte socioambiental. Essa certificação, ela, ao atendê-la, eu sempre gerou muito questionamento, porque nós fazemos muitas atividades que você acompanha de perto. Sim. E muitas vezes investimentos para conseguir, para manter, é tão difícil quanto conseguir mantê-las, né? A gente tem essas certificações como acesso a clientes. Então tem alguns clientes que, se você não tiver essa certificação, você não pode nem participar da cotação, nem oferecer o produto a eles. E como a estratégia da usina é poder participar de diferentes mercados, seja industrial no mercado interno, seja exportação, seja distribuidores que fornecem para o varejo, a gente não quer sair de nenhum desses nichos. Para o nicho industrial é importante a gente ter a certificação. Fora que a certificação, ela traz uma garantia para o acionista de que as coisas estão sendo desempenhadas da melhor forma e sem trazer risco de passivos, eventualmente, que poderia ser gerado por alguma contaminação, por exemplo, do alimento. Certo. Além dessas certificações, a usina hoje ela já ganhou alguma premiação com os clientes? Sim, a gente é bem avaliado nos clientes em geral, a gente tem uma pesquisa de satisfação anual e, além disso, temos um cliente, o maior deles, que faz um ranking nacional de fornecedores e que a gente pegou nos últimos 7 anos, 6 vezes nós fomos o primeiro lugar nesse ranking. A usina Alta Mogiana é reconhecida no mercado como uma usina que produz açúcar de qualidade e um açúcar que tem bastante credibilidade para ser usado no processo de produção deles. Isa, com todos esses cuidados, a gente sabe que eventualmente algum acidente pode acontecer e, para isso, no sistema de segurança alimentar, a gente tem a rastreabilidade. Você poderia falar um pouco para nós sobre isso? Tá. O que seria a rastreabilidade, Rodrigo? É todo um processo de acompanhamento que nós temos, desde a matéria-prima, que nós chamamos cana-de-açúcar, né, até a produção final do açúcar. Com essa rastreabilidade, nós temos como acompanhar todos os insumos que foram colocados na cana, os insumos da nossa cadeia de produção, né, os lotes desses insumos. Além disso, na rastreabilidade, nós temos condição de falar qual foi a quantidade de açúcar produzido nesse período, a quantidade de açúcar que nós temos em estoque e para quais os clientes que foram enviados esse açúcar. Caso haja algum problema, nós podemos imediatamente acionar toda a rastreabilidade da empresa e, se for algo que pode ser prejudicial à saúde do nosso consumidor, no caso dos nossos clientes, e caso haja algum problema, né, nós temos o recall, que nós podemos estar buscando esse açúcar nos nossos clientes e aí substituindo esse açúcar aos nossos clientes. Mas no histórico que nós temos da Alta Mogiana, nós nunca tivemos nenhum tipo de perigo, né, nem químico, nem físico,
e nem biológico que pudesse estar sendo acionado a nossa rastreabilidade, consequentemente o nosso recall. E tomara que continuemos assim. Sim. Foi bom lembrar que não só nosso processo, mas também dos fornecedores, né? Nós temos condição de rastrear até os produtos dos fornecedores, baseados numa nota fiscal que a gente tenha emitido, a gente consegue todo o processo para trás. Sim. Ou até numa fazenda que veio a cana. Sim, nós conseguimos desde os insumos que foram colocados na cana, né? Em todos os insumos que foram utilizados na produção do açúcar. Nós temos condição de estar rastreando em toda a cadeia de processo. Isa, além desse trabalho de rastreabilidade, tem outro ponto importante que é atender as especificações dos clientes. Cada um, às vezes, é mais rigoroso com algum item. Poderia falar um pouco para a gente sobre as especificações? Sim, cada cliente envia para nós, na parte do controle de qualidade, a sua especificação técnica e aí nós fazemos toda uma avaliação para atender os critérios ali solicitados. Então, cada cliente em si, de acordo com a sua produção de alimentos, é uma especificação, né? Além das especificações técnicas, nós também passamos por algumas auditorias de clientes, alguns anualmente, algumas bianual, né, para atender os requisitos que são solicitados, de acordo com os manuais deles de fabricação. Então, eles vêm até nós, né, e nós passamos por todo um rigoroso processo aí de auditoria. Sim. Para dar alguns exemplos, por exemplo, leite condensado, eles restringem bastante o insolúvel, resíduo insolúvel. Sim. Para o pessoal de refrigerante, eles restringem bastante a filtrabilidade, porque eles diluem o açúcar. Sim. Outros clientes podem restringir a cor do açúcar. Sim. Outra, a umidade. Então, só para deixar os ouvintes sabendo que cada um foca, dependendo do produto que ele produz, ele foca em algum item como mais importante para ele. Sim, cada item da especificação, dependendo de cada cliente, é um item importante estar avaliando, né? De acordo com a produção. Que é mais monitorado por ele. E como a gente também não faz o açúcar, a gente fala, quem faz o açúcar é a cana, a gente só extrai. Como a gente produz o açúcar e depois classifica para cada cliente, é importante sempre fazer o melhor tipo de açúcar para poder atender todos os clientes. Então, se você estiver fazendo o melhor tipo de açúcar, você está atendendo a umidade de um, o cor do outro, o resíduo insolúvel do outro. Você fica com açúcar que consegue atender todo mundo e facilita lá na armazenagem, no carregamento. Sim, a usina, além de atender a especificação técnica de cada cliente, ela tem a sua especificação técnica bem rigorosa na linha de produção, né? Onde que nós somos mais restritivos para cada item para melhor atender os nossos clientes. Isa, e é importante também citar e notar que no dia a dia as pessoas mais diretamente envolvidas, tanto na produção, na fábrica de açúcar, então os colaboradores da fábrica, também o pessoal do armazém que faz o carregamento e faz essa seleção de que açúcar mandar ao cliente, é importante notar que eles têm esse conhecimento das especificações, do que a gente busca, do que a gente presta atenção para cada cliente, porque na verdade são eles que selecionam, são eles que fabricam, são eles que carregam, são eles que fazem a segurança do alimento e que fazem também um bom atendimento e o carregamento do produto correto para cada cliente. Rodrigo, eu gostaria também de fazer uma ressalva aí, que não só os colaboradores da indústria, né, na parte de fabricação de açúcar e do armazém são responsáveis pelo alimento seguro. Podemos dizer que desde o campo até a entrega do produto final dos nossos clientes, todos os nossos colaboradores são responsáveis. A usina Alta Mogiana, ela é uma indústria alimentícia, né? E o nosso produto açúcar, ela entra dentro da cadeia de produção dos nossos clientes como um insumo, como um ingrediente na fabricação, como você já disse antes, dos refrigerantes, das balas, dos chocolates. Então é muito importante a segurança do nosso trabalho, a segurança do alimento ali na produção. Todos nós, colaboradores hoje da Alta Mogiana, somos responsáveis por aqueles produtos que estão ali nas gôndolas dos supermercados que foram fabricados com o açúcar ali da nossa produção.
Isa, na verdade é uma questão cultural. O alimento seguro está na cultura, no DNA da usina Alta-Mogiana desde o início. Isa, então agradeço sua presença, queria abrir para algum recado que você queira dar para os nossos ouvintes. Rodrigo, eu que agradeço em estar aqui, podendo participar e falar num tema tão importante que é o alimento seguro. Isa, eu também gostaria de agradecer o convite que o pessoal do Comunicação e Marketing fez para a gente participar desse podcast do Alimento Seguro, um assunto tão importante para a usina, que envolve tantas equipes, colaboradores, diretamente nesse assunto, e falar que estamos à disposição para mais conversas. A Alta-Mogiana produz açúcar, etanol, energia e muitas histórias. Para saber mais delas, siga-nos nas redes sociais e também nos ouça no Spotify. Grande abraço a todos e até a próxima!